Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E hoje, como parte da famosa playlist deste canal, a Pra Lá do Básico, um vídeo bem pra lá do básico, sobre filtros de densidade neutra, os Neutral Density ou NDs. Tudo o que você precisa saber e mais um pouco sobre estes filtros neste vídeo aqui. Vai ser recheado de informação, acho difícil que no YouTube em língua portuguesa você encontre um vídeo com mais coisa do que tem nesse aqui, mas se por um acaso, por um acidente, faltar alguma coisa, pergunta aí nos comentários, mas fica comigo até o fim, porque vai estar lotado de informação, tudo aquilo que você precisa saber sobre filtros ND. Todos os filtros que eu vou mostrar para vocês aqui são da KNF Concept, parceira aqui do canal, e tem link na descrição desse vídeo. Então, se você já gostar desse conteúdo, se interessar por filtros ND que eu tiver mostrado aqui e quiser adquirir algum, já corre na descrição do vídeo, porque tem link para todos os filtros que eu vou mostrar aqui. E aqui no canal você encontra os reviews de vários desses filtros que eu vou mostrar numa playlist que é a playlist de acessórios. Eu tenho uma playlist que tem lá review de tripé, mochila, filtro, que é a playlist de acessórios. Então você encontra os vídeos individuais sobre esses equipamentos na playlist de acessórios. Mas vamos para o conteúdo aqui, porque tem muita coisa para falar e eu não quero que esse vídeo fique com 2 horas. Se ele ficar com menos de 1 hora, a gente já está no lucro, porque é uma aula grátis sobre filtros ND. Vamos lá. Lembrando, você está vendo uma chave Pix aqui. Quer mandar um apoio para o canal? Manda Pix. Qualquer valor, manda Pix, porque já ajuda muito na produção do conteúdo aqui. E você também pode comprar os meus cursos. O link está passando aqui na tela, está na descrição do vídeo. Tem o curso de variados assuntos. Então dá uma chegada no meu site, lê as informações lá. Todos os cursos com conteúdo verificado, testado. Não tem achismo, não tem, sabe? Acho que funciona. Não. Tudo técnica testada, verificada e comprovada. Com certificado ao final, acesso vitalício, tudo certinho. Dá uma chegada no meu site que tem tudo lá. Vamos falar dos filtros ND, os densidade neutra. Em língua portuguesa seria DN, densidade neutra, mas geralmente a gente vê a sigla ND de Neutral Density, que é o quê? Densidade neutra. O que é um filtro de densidade neutra? Um filtro cinza, ou seja, sem cor. Ele é de densidade, mas neutra. Então, ele é denso e ele não tem cor. Vou dar um exemplo para vocês. Vou colocar aqui na frente. Olha a exposição em relação ao que você está vendo. Exposição, fotometria, está correta, está tudo bem exposto. E quando a gente chega o filtro aqui, fica mais escuro. Ele tira um tanto de luz. Densidade neutra tira luz da cena. Para que serve tirar luz da cena? Existem pelo menos 3 objetivos básicos que a gente tem na fotografia e no vídeo para usar um filtro de densidade neutra. Por exemplo, você fez uma fotometria para uma foto. Você está preparando lá a sua exposição para uma foto de uma cachoeira, de um rio, de qualquer coisa que se move. E você quer dar aquele efeito de borrão de movimento. Você não quer as coisas estáticas. Olha, por exemplo, essa foto de uma cachoeira estática e olha essa foto da cachoeira com movimento. Então, às vezes, você quer o quê? Mais tempo de exposição. Só que nas regulagens que você tem da sua câmera, você já baixou o ISO para o mínimo, você já fechou diafragma, você já fez tudo que podia, e ainda assim o tempo de exposição não é longo o suficiente para gerar um borrão de movimento adequado. Então, quando a gente quer tempos de exposição mais longos, por quaisquer motivos que a gente queira isso, o filtro ND é a principal resposta que a gente pode dar. Então, em relação ao que a tua fotometria indica, precisa de tempo de exposição mais longo? Filtro ND é o que você precisa. Densidade do ND, intensidade do ND, a gente ainda vai ver ao longo deste vídeo. Mas motivo 1 para usar um ND,
você quer um tempo de exposição mais longo do que teria sem filtro. Motivo 2 para usar um ND. Você quer utilizar uma abertura de diafragma maior do que a que você está conseguindo. Vou dar um exemplo. Você vai fazer um retrato. Como aqui a gente está. Eu estou com um tanto de luz e eu estou com um diafragma que é bem aberto. É 3.2 e a gente está aqui em ISO 200. Então essa condição é um diafragma bem aberto. Mas digamos que eu colocasse uma lente de diafragma 1.4 aqui. 1.0 como existem algumas no mercado. Se eu já estou em ISO 200, eu não vou conseguir baixar mais o ISO até um ponto em que eu consiga abrir para o meu máximo diafragma. Então, se eu abro para o meu máximo diafragma porque eu quero um desfoque de fundo de imagem ou qualquer coisa, eu posso bloquear o excesso de luz com um filtro ND. Então, assim como quando a gente quer tempos mais longos de exposição do que o que a câmera consegue sozinha, filtro ND é uma resposta. Quando a gente quer diafragmas mais abertos do que o que a gente está conseguindo, filtro ND é uma resposta. E isso é muito útil em vídeo, porque em vídeo a gente tem aquela regra do obturador de 180 graus. Então, se está gravando a 30 quadros por segundo, você vai usar 1/60 no tempo de exposição. E aí você não pode fechar tempo de exposição para bloquear excessos de luz. E se você fechar diafragma demais, você começa a ter nitidez demais no fundo da imagem. Então, se você quer, ao mesmo tempo, obedecer à regra do obturador de 180 graus e ter desfoque de fundo de imagem, você vai usar um diafragma aberto, o tempo de exposição já está em 1/60, por mais que você abaixe o ISO, se você está numa externa, vai sobrar luz. E aí como é que você corta esse excesso de luz? Filtro ND. Então, cortar luz para permitir um diafragma mais aberto, cortar luz para permitir um tempo de exposição mais longo são os dois grandes objetivos dos filtros ND. Tem um terceiro que se relaciona com isso que eu acabei de falar de tempo de exposição e de diafragma. Muita gente quando vai fazer retrato em externa com flash, porque a luz externa gera uma dada fotometria, você tem o sol, você tem uma certa intensidade de luz, que te leva a tempos de exposição às vezes mais fechados que o tempo de sincronismo do flash. E aí você começa a entrar no chamado HSS, o flash de sincronismo rápido, High Speed Sync. Se você quer saber mais sobre sincronismo, sincronismo rápido e tudo sobre flash, eu tenho o curso Introdução ao Flash dedicado e tá tudo explicado lá, dá uma olhada. O preço está super bacana para esse curso, então dá uma chegada lá que ele resolve várias dessas dúvidas. Mas você está lá e decidiu que precisa usar o HSS para conseguir equalizar a luz. O HSS tem alguns problemas. Primeiro, ele reduz um tanto da vida útil de um flash. Segundo, que ele reduz bastante a durabilidade da carga das pilhas ou baterias. Então, se você fizer muitos disparos seguidos, além de esquentar o flash, além de prejudicar a durabilidade, vai comer a energia da pilha, da bateria e assim por diante. Como é que a gente evita isso? Fazendo o tempo de exposição não ficar dentro da margem do HSS, e sim dentro do sincronismo normal do flash. Como faz isso? Colocando filtro ND para tirar um tanto de luz e abaixar o tempo de exposição para algo dentro da margem do sincronismo. E esse é um terceiro uso bastante comum do filtro ND. Então, primeiro bloco aqui do vídeo é quando a gente usa filtro ND, que motivos temos para usar um filtro ND. E esses são os principais. Podem existir outros que se relacionam com esses. Numa fotografia urbana eu quero apagar as pessoas, porque elas estão andando para lá e para cá, e se eu tiver um tempo de exposição longo, elas somem. Ok, como o borrão da cachoeira e assim por diante. Então, tempo de exposição na fotografia urbana mais longo. Toda vez que a gente quer entrar na longa exposição ou quer conseguir mais abertura de diafragma, seja porque vai usar flash, seja por qual efeito a gente quer, esses são os motivos principais. Vamos agora passar para o bloco 2 desse vídeo aqui, que é em que se dividem os filtros de densidade neutra. Eu separei algumas categorias. Então vamos lá, filtros sólidos e filtros variáveis. O que é um filtro de densidade neutra sólido? É como este aqui. Ele não tem regulagem, ele só tem esse tanto de escuro que ele tem aqui. Esse aqui é um ND1000, essa é a densidade dele. Existe ND2, 4, 8, a gente vai falar dessa
dessas intensidades todas. 8, 16, 32, 64 e vai indo assim, multiplicando por 2. Aí quando chega a 256 se arredonda a próxima multiplicação para 500 e 1000, ao invés de falar 512 e 1024. Então, filtro de densidade neutra sólido, ele tem uma densidade, seja ela qual for dentro dessa escala. Um ND2, um ND32, um ND1000 e assim por diante. Ele tem uma densidade, portanto ele tem um tanto, uma potência de efeito. E existe o filtro de densidade neutra variável. Esse aqui é um caso, esse aqui é um 2A32. Eu vou chegar ele aqui na frente de vocês e ó, escurece, clareia. Conforme gira, ele faz uma variação de efeito. Então os NDs podem se diferenciar neste sentido entre sólidos, que tem uma densidade só, ou variáveis, que têm múltiplas densidades. E aqui o primeiro alerta importante sobre os densidades neutras variáveis. Todo filtro de densidade neutra variável é um sanduíche de polarizadores. Então você vai usar duas placas de vidro polarizador para que juntas, conforme você gira uma contra a outra, elas vão escurecendo a cena. Assim, todo o filtro de densidade neutra variável também tem efeito de polarização. Se esse efeito é controlado, a marca vai vender o filtro como ND mais polarizador, ND mais PLC, por exemplo, ND mais polarizador circular, ou seja, ele foi montado de uma forma a ter um certo controle do efeito de polarização. Se for um sanduíche de polarizadores sem a pretensão de controlar bem a polarização, ele vai ser vendido apenas como ND variável e não ND mais PLC. Então, por exemplo, filtros que eu mostrei para vocês aqui, esse ND sólido é o ND1000 da linha NanoX Pro da KNF Concept. Tem um review aqui no canal, que esse é o melhor ND1000 que eu já usei na vida. E esse que eu mostrei variável, também da linha NanoX, é o 2A32 True Color. Ele tem uma tecnologia para não fazer alteração de cores. E ele tem um efeito de polarização razoavelmente bem controlado. Existem outros NDs variáveis, esse aqui é um 2A400. Então, vamos colocar aqui. Ó, é bem claro, tá? Até bem escuro. E aí, esse aqui já tem um efeito, ele é mais comum, ele tem o efeito de polarizador mais fora de controle. E o primeiro alerta sobre polarizadores variáveis é esse, ou seja, entenda que ele é um sanduíche de polarizadores, então ele vai causar alterações de contraste, de saturação e até do tipo, do matiz de cor. Porque, por exemplo, a gente tem uma estante de madeira aqui atrás, a madeira com livros, isso são materiais com reflexos. Como o polarizador vai agir sobre reflexos, vai alterar o que a gente está vendo. Então, quando a gente coloca um ND variável, a gente está atrelando um polarizador, querendo a gente ou não esse efeito. Então, tenha ciência que 100% dos polarizadores, dos Neutral Density, né, os NDs variáveis, são sanduíches de polarizadores, com maior ou menor intensidade de efeito, com maior ou menor controle sobre o efeito, mas é sempre feito com placas de vidro polarizador. Segundo alerta sobre densidade neutra variável, toda vez que ele abraça muitas densidades, por exemplo esse aqui, que é 2A400, toda vez que você tem muitas densidades em um filtro, 2A1000, 4A800, toda vez que você entra nisso, a qualidade não é das melhores, sempre. Seja da KNF, que é marca parceira aqui do canal, seja da Roya, da Tiffen, da Kenko, de qual marca você quiser. ND com muitas densidades trará mais problemas de qualidade de imagem. ND com poucas densidades, ND variável de poucas densidades, melhor controlado e melhor qualidade. Esse 2A32 aqui da KNF True Color é excelente. Já esse 2A400 aqui é um filtro bem comum, com os problemas que todo ND variável de amplo espectro, vamos colocar assim, possuem. Sobre as divisões entre ND sólido, ND variável e quais alertas a gente pode ter sobre os NDs variáveis, esse foi um segundo bloquinho. Vamos para mais uma divisão possível.
uma divisão entre filtros que são quadrados e filtros que são redondos, porque eu só mostrei filtro redondo para vocês. Está aqui um ND1000 quadrado e um ND1000 redondo, ambos da linha NanoX Pro, ou pelo menos NanoX, acho que é NanoX Pro, ambos da KNF Concept. Mas no fim do vídeo eu vou esclarecer as diferenças das linhas da KNF, fica aí até o fim, tá? Nano K, Nano X, Nano X Pro, etc. Fica aí até o fim porque muita gente me pergunta isso aí. Então, filtro quadrado, filtro redondo. Diferenças principais. Um filtro quadrado, como este aqui, ele necessita de um adaptador. O review desse conjunto de filtros quadrados aqui da KNF também está aqui no canal. Você vai colocar o filtro no suporte, e o suporte é ligado à lente através de anéis adaptadores que têm variados diâmetros, tá bom? Para que eu vou querer um filtro quadrado e não um filtro redondo? O filtro redondo você acaba precisando de filtros para os variados diâmetros das suas objetivas. O filtro quadrado você usa um só e no kit já vem os vários anéis adaptadores. Então, de certa forma, o filtro quadrado no kit ele é mais caro inicialmente. Mas se a gente tiver lentes de variados diâmetros, ele acaba sendo mais barato. Então, filtro quadrado versus filtro redondo é outra das possibilidades. E existem duas categorias, mais uma divisão entre os filtros, que são os densidade neutra sólidos e os graduados. O que é graduado? Ele tem uma graduação do efeito, do transparente até a densidade dele. Para que serve isso? Para escurecer o sol ali num pôr do sol, numa paisagem, numa coisa dessas. Esse tipo de filtro só faz sentido usar quadrado, porque você precisa posicionar a linha do horizonte de acordo com a sua composição. Então, um suporte de filtros quadrados faz mais sentido se você for utilizar densidade neutra graduado. Se você não for usar graduados e for usar sempre filtros sólidos sem degradê, aí o filtro redondo, de repente, pode servir para você. E aí entra uma coisa que se você tem vários diâmetros de lente, o que você faz? Você compra uns negocinhos que são esses aqui, os chamados Step-Up Rings. O que é um Step-Up Ring? Um anel que tenha um diâmetro menor do lado de cá, para rosquear na sua lente que seja menor que o filtro, e um diâmetro maior do lado de cá, para rosquear o filtro. Então, por exemplo, esse filtro é 77 mm e esse Step-Up Ring é um 55 a 77. Eu tenho a lente do kit da R7, a 18-150, que ela é 55 mm de diâmetro. Então, como a lente é 55 e os filtros que eu tenho são 77, eu posso usar o anel e assim eu uso os mesmos filtros numa lente. Só é importante então que se você for comprar filtros redondos, compre do maior diâmetro da sua maior lente e aí compre anéis para adaptá-los às lentes menores. Então, Step Up Ring serve para alguma coisa. O Step Down, que é para pegar um filtro menor numa lente maior, não serve para nada, porque vai dar um monte de vinheta em volta da sua imagem, aquele escurecimento dos cantos. Então já passamos para que serve filtro ND, a diferença entre os fixos e os variáveis e os alertas sobre os variáveis, as diferenças entre quadrados e redondos e mostrando aqui, lembrando que tem link para tudo isso aqui, tá? O kit profissional da KNF com esses filtros tem link aí na descrição, o ND1000 NanoX Pro tem link na descrição, o 2-32 variável que eu mostrei tem link na descrição, já falei dos sólidos e graduados. Tem mais uma coisa, os filtros que são magnéticos versus outros tipos de filtro. Isso aqui é um filtro magnético da KNF. Eu gosto do kit magnético porque ele vem com um UV, um polarizador e um ND1000 e esse anelzinho vazado aqui. Esse anel vazado vai na lente e aí os filtros encaixam por magnetismo nesse anel. E ele prende bastante, é até difícil de tirar. Até difícil mesmo. E
E isso é prático, para você não ficar rosqueando tudo, tal. Você rosqueia só o anel e os outros vão por magnetismo. Então você pode ter filtros que são de rosquear na lente, como esse aqui que eu já mostrei, e filtros que vão ligar magneticamente na sua lente. Redondo e quadrado, sólido e graduado, sólido e variável, magnético e de rosquear. Vamos para mais um bloco nesse vídeo, que é, olha, se você não deu like nesse vídeo até agora, dá o like agora, porque não é possível que depois de tanta informação você ainda não dê um like. Dá like agora nesse vídeo, já comenta alguma coisa aí, fala, pô, muito legal toda essa informação num vídeo bacana, tal, e manda um pix, não se esquece de mandar um pix. Vamos falar agora da densidade, tá bom? O que é ND2, ND4, 8 e assim por diante? Primeiro você tem que entender o conceito de EV, que está em inglês, Exposure Value, que é valor de exposição. O valor de exposição, você está acostumado no fotômetro da sua câmera, que tem uma reguinha lá que marca -2, -1, 0, +1, +2. A distância entre 0 e +1, ou 0 e -1, entre 1 e 2, entre -1 e -2, essa distância é a de 1 EV, um valor de exposição, que equivale ao dobro de uma quantidade de luz ou à metade de uma quantidade de luz. Os NDs são calibrados de acordo com esse tipo de escala. Então, por exemplo, o que é um ND2? Deixa eu colocar esse aqui, que é o True Color, na densidade mínima dele. O fotômetro dessa câmera está zerado no momento, tá? Então ele está centralizado. Essa exposição é uma exposição centralizada. Esse aqui é um ND2. Isso reduziu pela metade a quantidade de luz, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse em f4, eu poderia abrir para f2.8 para compensar essa escuridão. Se eu estivesse com 125 de tempo de exposição, eu poderia abrir para 60 de tempo de exposição. Então, ao colocar um ND2, é o ND de 1 EV. Então, ele tira metade da quantidade de luz. Portanto, você pode devolver essa metade de quantidade de luz, compensando isso pelo tempo de exposição ou pelo diafragma, conforme aqueles usos que a gente falou no começo do vídeo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu anotei para não correr o risco de falar besteira, de que a gente vai fazer conta de cabeça o tempo inteiro, né? Vamos supor que você está debaixo de sol. Uma fotometria típica debaixo de sol seria algo como 1/100 de segundo, diafragma 16 e ISO 100. Sem filtro nenhum. Tá? Isso bem debaixo de sol mesmo. Pode ter uma variação de +1 a -1 sobre isso que eu falei? Pode, tem uma margem de erro aí. Mas essa seria uma exposição típica fotográfica debaixo de sol. Se a gente pensar isso em vídeo, para manter aquela regra dos 180 graus, 1/60 de segundo levaria o nosso diafragma para f20, desse f16 para f20. O que acontece se eu coloco um ND2, que eu tiro um ponto de luz? Eu posso ir com o meu tempo de exposição de 1/100 para 1/50 de segundo, ou eu posso abrir o meu diafragma daquele f20 para f14. O que acontece se eu ponho um ND4, 2 pontos de exposição? Então, ó, o 2, 1 ponto de exposição. 4, 2 pontos de exposição. 8, 3 pontos de exposição. 16, 4 pontos de exposição. Vai indo assim, 32, 5 pontos de exposição. 64, 6 pontos. 128, 7 pontos. Vai contando com a sua mão que fica fácil de lembrar. 7 pontos. Eu estou no 128, né? 256, 8 pontos. 512 ou 500, 9 pontos. E o ND 1000, 10 pontos. E vai. Existe ND 100.000 para quem vai fazer foto de eclipse. Vai colocar a sua câmera virada para o sol e não quer fritar o seu sensor, não quer fritar a sua câmera, porque câmera virada para o sol por muito tempo vai fritar a câmera. Então existe o ND 100.000 para fotografia solar, que é conhecido como filtro solar. Ele é para isso, é uma placa sólida. Tá? Então vamos lá, vamos pensar dentro daquela fotometria inicial que eu falei, ó, 1/100 de segundo com 16 ISO 100. ND2,
baixa esse tempo para 1 sobre 50. ND4, baixa esse tempo para 1 sobre 25. ND8, 1 sobre 13. ND16, 1 sobre 6 de segundo. ND32, 0,3 segundo. ND64, 0,6 segundo. ND128, 1,3 segundo. E vamos indo. 256, 2 segundos e meio. 500 para 5 segundos. E o ND1000 vai chegar a 10 segundos. Isso significa que um ND1000, como esse aqui, consegue fotos de até 10 segundos de longa exposição durante o dia, debaixo de sol. Quer fazer aquele véu numa cachoeira ou sumir com as pessoas andando na rua numa longa exposição urbana? Um ND1000 provavelmente resolve o seu problema. E aí tem link para o ND1000 aí na descrição do vídeo. Em vídeo, se a gente tivesse naquela lógica de 1 sobre 60 com f20 e ISO 100 numa externa debaixo de sol, colocou... é isso mesmo, sem filtro F20, a gente vai para F14 com ND2, F10 com ND4, 7.1, 5, 3.5, 2.5, a gente chega em 1.8 de abertura com o ND128. Então o ND128 permite a gente usar lá uma 35 1.8, uma 50 1.8, debaixo de sol em 1.8, numa gravação, mantendo o fundo desfocado. Este tipo de coisa. Então, a densidade 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 500, 1000, ela vai de 1 em 1 EV, 1 em 1 valor de exposição. Então, ela corta pela metade, depois corta pela metade de novo, que já é 1/4, corta pela metade de novo, que é 1/8, e assim por diante. Então, a tabela de densidades de um filtro ND, ela atende a essa lógica, a essa matemática, a essa forma de pensar. Isso que eu falei, essa tabela imaginária, margem de erro para mais ou para menos aí, porque às vezes o dia está um pouco nublado, não está direto embaixo do sol, está numa área de sombra, varia. Você pode usar aplicativos para fazer essas contas, ou você pode fazer o meu curso de fotometria que vai ajudar você a ter esse raciocínio que nem eu estou falando de o que eu usei para fazer essa tabela e tudo mais. Não é difícil, tá, gente? É uma matemática bem elementar. A matemática da fotografia não é tão complexa assim, né? A gente não está tendo que fazer cálculo integral, a gente não está tendo que... Mas, como eu já disse, fotografia não é ciência de lançamento de foguetes, então se errar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, não dá nada, tá? Não dá problema. Vamos lá. Então já falei das densidades. Algumas indicações que eu dou. Se você faz vídeo e quer um filtro bem legal para o seu dia a dia, esse ND 2:32 Truth Color é muito bom. Porque ele não causa grandes alterações de cor, causa um pouquinho por causa do efeito de polarização que é inevitável. Mas 2:32 é um conjunto de densidades boa para você fazer controle de tempo de exposição em vídeo com variadas aberturas, sem entrar em problemas de qualidade de imagem, sem degradar a qualidade do seu vídeo, da sua gravação. Então, e o variável te permite, numa mudança de luz, entrou uma nuvem na frente enquanto você está gravando, você tem a variação para abrir um pouco através do filtro. Então, você tem margem de manobra prática com o ND variável em vídeo. Então, se eu puder indicar assim, um filtro para quem trabalha com vídeo, trabalha em externas e que vai resolver vários problemas no dia a dia, o 2:32 dessa série aqui True Color, que também é da série Nano X da KNF, esse filtro é excelente. O review dele ainda vai entrar aqui no canal depois desse vídeo de hoje, daqui 1 ou 2 semanas entra esse aqui. Se você está procurando ND para fotografia de longa exposição e quer fotografar cachoeiras, quer fazer foto urbana com longa exposição, quer fazer fotos como essas aí que eu estou colocando enquanto eu falo, tá? Então são fotos minhas. Eu tenho um vídeo aqui no canal chamado A Minha História com fotografia de longa exposição. É muito legal, tem muito detalhe lá. Se você quer um filtro assim, eu recomendo que você vá direto no ND1000, porque o ND1000 já te dá tempo de longa exposição durante o dia, com cachoeira, com rio, com praia, com um monte de coisas, e eu acho ele vai chegar a tempos de exposição mais satisfatórios, porque você vai conseguir 10, 20 segundos, às vezes até 30 segundos durante o dia. Se é um dia meio nubladinho, você vai conseguir 30 segundos fácil, e isso já é um tempo de exposição muito legal. Se você está procurando exposições de 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos,
Se você está indo por aí, em câmeras digitais, eu recomendo mais que você faça várias fotos de um tempo menor com um ND1000 e faça o chamado empilhamento digital delas do que gerar um arquivo de 2, 5, 10 minutos por conta do ruído de imagem que se torna muito intenso em exposições ultralongas em câmeras digitais, quaisquer que sejam, full frame, APS, quaisquer. Então, se você não quer ter uma sobrecarga de ruído de imagem, você não passa muito de 2, 3 minutos de exposição. Se você passar muito disso, você vai ter que lidar com bastante ruído na sua foto. Então, aí é mais prático fazer um empilhamento digital de fotos de tempo mais curto. Vamos a mais uns aspectos. A gente vai fechar esse vídeo perto de 40 minutos, gente. Mas tá lotadaço de informação, hein? Curtiu? Põe suas dúvidas aí nos comentários. Manda pix para cá, compra um dos meus cursos. E se você for comprar produtos da KNF Concept, compra dos meus links que estão na descrição. Por exemplo, tem 2 links que vocês vão ver de tripé. São 2 tripés que eu tenho, que eu uso, como o tripé aí, o A255 que está segurando agora a câmera. Enfim, tem um link de tripé. E qualquer coisa que você for comprar no site da KNF, compra do meu link. Que tem um link geral aí na descrição que gera um comissionamento para mim. Qualquer item que você venha a comprar no site, aí você já dá um apoio aqui para o canal. Vamos esclarecer algumas coisas que vocês podem ver na descrição de uns filtros de densidade neutra. Então, dá um golinho na água. Você pode ver a expressão multi-coated ou um certo número de camadas de coating. Coating é uma camada. É uma camada química. Então você pega um filtro como esse aqui, ele recebe um spray de um produto químico que vai tratar esse vidro com algum objetivo. Então, por exemplo, quando você pega a NanoX Pro da KNF, que é esse filtro aqui, ele tem lá um coating de 28 camadas. E se você for nos sites de outros fabricantes, Roya, Tiffen, quaisquer outros, você vai ver esse tipo de informação. Você vai ver a expressão multi-coated, você vai ver 14 camadas de coating, 28, 30, 50, 200 mil camadas de coating. O que é o coating? Primeiro de tudo, existe um coating que é o hidrorrepelente. Ele repele líquidos. Ele faz com que a superfície do vidro seja menos aderente a líquidos, a respingos. Isso é uma das coisas úteis do coating. Outra coisa que tem é a camada de proteção a riscos e abrasão, que aí é uma proteção física mesmo, uma espécie de película protetiva do filtro. Também existe o coating anti-reflexo, porque você não quer que a luz bata aqui e vá para fora da sua lente. Você quer que a luz bata aqui e entre na sua lente. Então, o filtro tratado com anti-reflexo faz com que haja um aproveitamento melhor das quantidades de luz. Então, coating para repelir líquidos, coating para proteger de riscos, coating para anti-reflexo. Isso são possíveis coisas que vocês irão encontrar na descrição de um filtro. E esse é um principal ponto que separa filtros mais baratos de mais caros. Os filtros mais caros geralmente têm mais camadas de variados tratamentos aplicados a ele. É o caso aí do NanoX e do NanoX Pro da KNF. Você tem variadas camadas de coating com esses múltiplos objetivos. E nas séries mais baratinhas, ou você tem menos camadas de coating com menos proteção, com menos efeito antirreflexo, então é menos intenso o efeito, ou você chega a ter filtros no mercado que não tem nenhum coating, é só vidro. Então essa é uma das coisas que vocês verão na descrição, no anúncio, nas variadas marcas de filtros, se ele é ou não é multi-coated, se ele tem coatings de quantas camadas e com quais funções. Então quando a gente olha lá no site da KNF, eles dizem que é resistente a risco, a reflexo e a líquidos. Eles usam especialmente esses 3 produtos em variadas camadas. E isso separa séries mais populares de séries mais caras. Outra coisa que vocês vão ver é a origem do vidro óptico que está sendo utilizado no filtro.
Você pode ver fabricantes que citam lá, esse filtro usa vidro óptico japonês, esse filtro usa vidro óptico alemão. Se não tiver nada escrito, é porque provavelmente é uma origem um pouco menos nobre do vidro óptico. Alemanha e Japão são dois grandes centros de produção de vidro óptico. Então, vidro óptico geralmente de alta qualidade. É muito difícil ter um vidro óptico ruim no Japão e é muito difícil ter um vidro óptico ruim na Alemanha. Então, esses dois países são uma referência tecnológica nesse assunto. Por outro lado, outros países, os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos produz vidro óptico medíocre e também vidro óptico excelente, mas você não fala assim, olha, se estiver escrito vidro óptico norte-americano é uma certeza de qualidade, porque não é. Mesma coisa acontece com a China tem vidro óptico excelente e vidro óptico medíocre, então o vidro ser americano, o vidro ser chinês, o vidro ser de variados outros países, não significa que ele seja de alta qualidade, mas geralmente quando vem a expressão vidro óptico japonês e vidro óptico alemão, geralmente, pode ter exceção aí, mas geralmente são vidros de alta qualidade. Os NanoX e NanoX Pro aí da KNF são vidro óptico japonês. Eu não tenho como afirmar qual é a origem desse vidro óptico, se é do grupo Hoya Kenko Tokina, que é um dos grandes fabricantes de vidro óptico, ou se são outras marcas, mas eu nunca vi um vidro óptico japonês ruim e eu nunca vi um vidro óptico alemão ruim. Eu já vi muito vidro óptico norte-americano péssimo. Então, se eu puder, por exemplo, uma marca que usa muito vidro óptico, que é a Tiffen. A Tiffen tem alguns dos piores filtros de densidade neutra variável que eu já testei na vida. É uma marca renomada. Outros filtros deles são interessantes, mas os de densidade neutra variáveis, até hoje, vai que mudaram. Um amigo meu disse que eles mudaram e melhoraram. Acredito, mas os que eu testei no passado eram sofríveis. Então, esse tipo de coisa, né? Se tem coating, se não tem, se a origem do vidro óptico é boa, se não é. Esse tipo de informação vocês também podem dar uma olhada. Por que esse filtro é o dobro ou triplo do preço daquele outro? Muito provavelmente mais camadas de coating e vidro óptico de melhor qualidade, maior grau de pureza. Porque mesmo um vidro óptico de um país, lá ele é japonês, ele é alemão, tem graus de pureza, graus de qualidade com preços variados. Então, você vai encontrar isso. Últimas precauções e últimas dicas. Último bloco aqui, dicas gerais. Não usa balanço de branco automático quando você for utilizar ND, especialmente os NDs mais densos, né? Então, ND mais pesadão, tipo ND 1000, ND 500, porque você está escurecendo muito a cena e a câmera pode começar a perder a precisão dela do controle de cor. Então, balanço de branco automático não combina com filtro de densidade neutra. Focalização, também com filtros de densidade neutra muito pesados, muito densos, é conveniente que você faça a focalização da sua foto antes de colocar o filtro. E aí, deixa em foco manual, desligou o autofoco, porque aí ela fica na posição e você coloca o filtro. Se você faz vídeo e confia muito no tracking de autofoco, ou seja, no acompanhamento, no rastreio, como aqui, faça testes com a sua câmera e os filtros que você vai usar, porque às vezes um filtro um pouco mais denso gera uma imprecisão no acompanhamento de foco, porque está roubando luz, então a câmera vai se perdendo. Todo mundo sabe que uma câmera num lugar muito escuro foca pior do que debaixo de sol. Todas as câmeras do mercado. Então o ND está tirando luz, então ele vai tirar em algum grau a precisão do sistema de focalização. Então filtros NDs muito pesados podem comprometer a precisão aí de um rastreio de autofoco e algo assim. Então faça testes antes de usar, não usa isso num trabalho sem ter testado. Não adianta comprar os filtros mais baratinhos do mercado, tá? Você vai ter uma experiência decepcionante em termos de qualidade de cor, dá muito flare, muito reflexo, justamente pela falta das proteções anti-reflexo. Então, se você só quer estudar e dar uma brincada com o assunto, até tudo bem. Mas se você vai para um trabalho, para fotografia ou vídeo mais a sério, invista em filtros de qualidade. Você gasta milhares de reais na câmera, milhares de reais na lente para botar um pedaço, às vezes que não é nem de vidro, um pedaço de resina na frente da sua lente e vai atrapalhar e estragar tudo, tá? Então, eu pelo menos não acho que vale a pena os filtros mais baratinhos.
Cuidado com filtro ND variável, como esses aqui, e lentes grande angulares. Como o filtro ND variável tem o efeito de polarização, numa grande angular você está pegando ângulos diferentes de luz num mesmo enquadramento. E como o efeito da polarização depende da angulação da luz, ele é mais intenso quando a luz está a 90 graus em relação ao eixo da lente. A luz está vindo de vários ângulos, incluindo 90 graus e outros. Então você vai criar uma mancha no céu, por exemplo, um lado mais escuro e outro mais claro, ao usar um ND variável, porque ele é polarizador e ele está dando mais densidade num pedaço da tua foto do que em outro. Isso vale para o polarizador também, não só para o ND variável. Polarizador com grande angular também pode dar manchas na sua imagem. E é isso, né? Pô, já tem informação demais, estamos aí com 40 minutos. Ficamos por aqui com esse vídeo. Sobrou alguma coisa? Coloca aí nos comentários a sua dúvida. Nem pense em sair desse vídeo sem curtir, porque olha, tem muita pesquisa aqui, muito teste de filtro, muita informação, tudo reunido num vídeo só para você. Então curte aí, se você puder, compartilha com você participa de grupos de fotografia, joga esse vídeo lá nos grupos porque vai ajudar mais gente. Então compartilha, se você puder, manda um Pix ou junte-se ao Apoia-se, que é o financiamento coletivo deste canal. Você também pode clicar aí no Valeu Demais ou no Seja Membro aqui do YouTube. Eu falo mais do Pix, porque o Pix vem direto para mim, sem ninguém tirar uma comissão em cima. O Apoia-se tira uma comissão pequena e é um apoio mensal. E o YouTube, no Seja Membro e no Valeu Demais, o YouTube garfa uma boa parte de comissão aí. Então se você puder mandar Pix ou juntar-se ao Apoia-se, beleza, se não, se é mais prático para você usar aí o Seja Membro ou o Valeu Demais, manda também, porque todo café aqui é bem-vindo. Considere comprar um dos meus cursos online e a gente se vê num próximo vídeo. Este foi mais um vídeo da playlist Pra Lá do Básico. Quer melhorar sua fotografia? Dá uma geral nessa playlist, porque tem muita coisa boa aqui.